Bom, nós vamos dar continuidade à série de seminários do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, cujo livro em estudo é Pré-História de Paloma Vidal. Hoje nós teremos o terceiro seminário da série, cujo título é Escrita dentro da Escrita. E, para ele, nós convidamos duas pesquisadoras do grupo, que são a professora doutora Elizabeth Alfeld e a mestre pelo programa de Literatura e Crítica Literária, que é a Priscila Maduro. Então, com vocês, palavra, por favor. Olá, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa proposta do seminário, a escrita dentro da escrita, a encenação da escritora em uma quase-cena. Nós dividimos em dois momentos, esse título geral, e o primeiro, o não livro, a encenação da performance e da escrita. Tá? Então, para dar início ao nosso seminário, nós temos como ponto de partida esta epígrafe, que é parte de um trecho, de um dos trechos do romance. Este livro é a sombra de um outro que eu queria escrever. Tá? Então, já pela própria proposta que temos, ou seja, nessa epígrafe, temos os índices de como esse não livro ele vai tomando corpo a partir do momento que o livro que lemos é um livro sombra. Tá? Bom, iniciar a leitura do romance Pré-História de Paloma Vidal, por esse desejo não realizado da escritora ficcional, desencadeia alguns questionamentos. O primeiro volta-se para quem escreve. Bom, quem escreve é uma protagonista escritora, sem nome, como as demais personagens do seu núcleo familiar. Essa protagonista dialoga com muitas vozes. Vinícius de Moraes, Ulisses Guimarães, Raul Alfonsin, Collor, Lula, Laurence Olivier, Chico Buarque, Indy, Renato Russo, Raul. Tal situação cria o contraponto entre o núcleo familiar, não sem nome, e as personagens ficcionalizadas, além de cada uma delas, ser material para a construção da ficção. Bom, a segunda questão, que é muito importante e decorrente dessa ideia do livro Sombra é: qual é a história que escreve? Bom, não escreve o que quer, mas escreve outro livro que caracteriza como livro Sombra. Nesse livro Sombra, qual é a história que escreve? Entre o livro desejado e o livro escrito está a pré-história, a história da cena inaugural. Entretanto, essa é uma cena fantasmática, vivida há 30 anos. O fantasmático. Agamben explica que os movimentos fantasmáticos são resultantes de pensar de fantasia em fantasia, da incapacidade de controlar o incessante discurso dos fantasmas anteriores e que a história da humanidade é sempre história de fantasmas e imagens, porque é na imaginação que acontece a fratura entre o individual e o impessoal, o múltiplo e o único, o sensível e o inteligível, e, ao mesmo tempo, a tarefa de sua dialética recomposição. Bom, então, ou seja, nesse relato, ou seja, e nessa ideia, aí dessa narrativa fantasmática, o que a gente tem em relação à personagem? Eu não me lembro do dia em que a gente se conheceu. Essa pré-história se apagou da minha memória.
Tá? Então, como que essa ideia, né, dessa narrativa fantasmática, ela vai vir à tona no decorrer do romance? Vai ser fraturando, daí que a gente tem esses traços do fantasmático, vai ser fraturando a escrita, que opera por fragmentos entre lembrar e esquecer, entre não presença, não ausência. Não presença, não ausência é uma citação do Blanchot. O lugar a ser preenchido. A narradora personagem não se lembra. No entanto, recorda muito bem o momento que escolhe para situar a origem da história. Eu não me lembro desse dia, mas me lembro de outro que escolhi como a origem da nossa história. Meus pais comemoravam meu aniversário e o dos meus irmãos no play do nosso prédio. Era agosto de 1989. Você usava uma camisa e no canto esquerdo, o do coração, um broche com a estrelinha do PT. Bom, escolhidos mês e ano, né, agosto de 1989, a narradora personagem elege a situação que desencadeou a origem da história. Nesse dia, o que escolhi como origem da nossa história, você teria concordado comigo. Do jeito simples, como experimento contar esta história, nesse dia eu te amei, pela camisa arrumada demais para a ocasião, junto com o cabelo molhado e pelas pernas compridas e pela delicadeza de me acompanhar até o botequim da esquina para comprar o refrigerante que tinha acabado e por andar devagar e, claro, pela estrelinha do PT. Essa é a cena que, passados 30 anos e por 360 vezes, a protagonista escritora tem prazer em reviver. Explica que gosta dessa cena, porque ela é uma expectativa que se cumpre. Começar a nossa história ali é acreditar que uma expectativa se cumpriu. Voltar a essa cena é abandonar-se à magia do desvio. Abandonar-se à magia do desvio também é uma citação do Blanchot. A escrita errante, que quer fazer a passagem do vivido, sua transformação em narrativa, escrevendo uma frase de cada vez, observando o que as palavras querem dizer, é para abandonar-se à magia do desvio, que reconta com a intenção de trazer para a cena o parceiro. O parceiro é esse interlocutor. O interlocutor e o leitor. O jogo com o pronome de tratamento. Importante destacar que a protagonista escritora se dirige a um interlocutor, seu parceiro, que não se interessa pela história que ela está contando e que também não tem uma voz atuante, uma vez que sua voz é colocada em cena pela rememoração. No fim, você me dizia o tempo todo que eu complicava as coisas. Vejo seu olhar vendo, vejo sua curiosidade, vejo seu deslumbramento. Obstinada, eu queria que você cruzasse sua história com a minha. Queria a primeira pessoa do plural. Obstinado, você se negava, você achava que não era necessário dizer nada sobre nossa pré-história. Priscila, por favor. Bom, dando prosseguimento, né? Você e você, o pacto com o leitor. Esse interlocutor distante e desinteressado vai ser substituído. Ela estabelece um pacto com um outro interlocutor mais atuante, que está indiciado na seguinte declaração. Do jeito como experimento contar essa história, você percebeu rapidamente minha inconsistência e se encantou por ela. O parceiro não se encanta pela história que ela vai contar. Isso ela deixa claro no decorrer do romance. Inclusive, ressalta que ela sabe que o parceiro tem um jeito de contar essa pré-história que para ela ficou inacessível. Assim, você coloca em cena seu outro interlocutor. O leitor
do romance, com quem estabelece o pacto desde o início, quando avisa que o livro que o leitor tem em mãos é a sombra de um outro que ela queria escrever. Esse pacto com o leitor é estabelecido antes do leitor começar a leitura. Você me abre seus braços e a gente faz um país. O leitor lê, canta, torna-se cúmplice dos livros, dos filmes e programas de TV que também assistiu. A ambivalência do emprego da forma de tratamento você coloca o leitor em cena e estabelece a conivência necessária para firmar o pacto. Esse é o seu interlocutor, que se encanta pela história e reconhece que não há verdade objetiva ou subjetiva da leitura, mas apenas a verdade lúdica. A última frase é do Blanchot. O jogo do e com o leitor. Desenredar as indecisões da protagonista escritora performatizadas na escrita. Tal aspecto advém do uso constante do futuro do pretérito, das frases curtas, do uso frequente do advérbio indicativo de incerteza e dúvida, talvez, do desejo da protagonista. Gostaria de não ter que escolher. Fico olhando para as palavras, querendo que elas falem por mim. Da referência à infância da protagonista. Eu tinha vivido a infância em um mundo de ficção, aberto a todas as possibilidades. Eu nunca estava onde realmente estava. De repente, esse jogo não funciona mais. Minhas ficções solitárias não me dão resposta e eu não saio mais do lugar. Esta última sensação é reiterada no decorrer do romance. Não exagero quando digo que às vezes não consigo continuar. Fico olhando para as palavras. Gostaria de não ter que escolher, que elas fizessem o trabalho sozinhas. Em alguma medida, elas fazem. Eu tinha escolhido a cena da estrela. Elas querem a do mar. No entanto, quando as palavras não lhe dizem mais nada, ela começa a inventar e adverte. Essa história é meio inventada, meio verdadeira. Você sabe. Não invento tudo, não quero, não posso. Bom, no limiar entre a invenção, as lembranças e a vontade em trazer para o presente a cena inaugural. Escreve em fragmentos a história meio inventada, meio verdadeira. Sobreposição de tempos. A cena inaugural pertence a um outro tempo e querer recuperar no presente, pela escrita, é procedimento que lembra o que Agamben diz sobre o acesso no presente ao passado remoto. A via de acesso ao presente tem necessariamente a forma de uma arqueologia que não regride. No entanto, há um passado remoto, mas há tudo aquilo que no presente não podemos em nenhum caso viver, e restando não vivido. É incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la, já que o presente não é outra coisa senão a parte de não vivido em todo vivido. E aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente a massa daquilo que, por alguma razão, o seu caráter traumático, a sua extrema proximidade, neste não conseguimos viver. O não vivido é a pré-história que não é escrita. E para compensar essa falta ou perda, a protagonista escritora busca saídas no que ela denomina de encenar as perdas para encarar o medo. Para encarar o mundo e enfrentar o que ficou no passado, ou seja, a cena da pré-história, passada no imaginário de uma menina estrangeira fantasiada de carioca da gema, a menina que era e não era uma menina de Ipanema. Essa menina é trazida para o presente descrita 30 anos depois, para retornar à sua pré-história.
não retorna à sua, mas acaba retornando a outras, a dos pais, do avô, da década de 80 e 90. E com essas pré-histórias, percebe que não há uma origem, há muitos começos possíveis. Houve a cena da estrela, houve a cena do mar, houve a cena do livro. Bom, agora passamos para as linguagens que atravessam a escrita. Essas linguagens que atravessam a escrita transformam-se em dispositivos dramatúrgicos e cinematográficos. Além dos muitos começos possíveis, a sua escrita é atravessada pelas muitas linguagens que, deslocadas de seu contexto de origem, transformam-se em matéria de ficção, ou seja, funcionam como dispositivos cenográficos e ou dramatúrgicos. Alguns exemplos. A canção. Uso de versos que funcionam como uma epígrafe. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Serve para afirmar o pacto com o leitor e colocá-lo em cena. O gesto de abrir os braços, aceitar sem revidar. Referência a uma palavra da canção. Acho que eu estava deixando tudo isso para ser decifrado por escafandristas de uma civilização futura, que nem na música do Chico Buarque. Da mesma canção, se apropria do refrão. Não se afobem, não, que nada é para já. E aí, qual é a proposta? Escavar as memórias sem pressa, o que nos leva a uma arqueologia do afeto. O cinema, né? Alguns dos filmes citados. Indiana Jones. A referência ao filme de sucesso de 1989 marca a adolescência dos dois. Viver a aventura do e no filme. 2001, Uma Odisseia no Espaço. A referência sobre os diferentes momentos em que o monolito aparece, as cenas iniciais e as finais, servem para recordar que o filme deixa propositadamente em aberto o final, tal qual o procedimento que a protagonista escritora escolheu para finalizar a sua história. Escrevo simplesmente o mês e o ano em que estou. 1 ano depois, 30 anos depois. Ninguém pode terminar por mim. Escrevo o mês e o ano e não coloco um ponto final. Outubro de 2019. Há alguns exemplos da literatura. A insustentável leveza do ser. A referência é para fazer menção ao procedimento de leitura que fizeram quase juntos. Ela, especificamente, leu procurando o olhar do companheiro sobre as letras. Na voz do narrador em primeira pessoa, encontrou a voz do companheiro. No protagonista do romance, uma possível aproximação. Depois, colei você ao personagem, um homem que tinha amarrado sua vida a uma mulher que não sabia, sem saber muito por quê. E aí o que a gente tem, tanto com um romance como no outro, ele vai servir de material dramatúrgico, porque ele é como se ela fizesse, né, uma projeção da leitura na história de vida deles. E aí, com o Victor Hugo, é a mesma coisa, né, Os Miseráveis. Essas linguagens que atravessam a escrita do romance têm uma função indicial e estabelecem essas pistas sobre seu contar, ou seja, sobre escrita simples, reiterada pela protagonista escritora, que em vários momentos olha para as palavras. E como diz, é difícil se decidir ao escrever na primeira pessoa sobre outras pessoas, a sua, a minha, há 30 anos. As citações contextualizam um tempo vivido, cenarizam uma época, embalam ao som de canções e das referências fílmicas a história do casal. Em alguns momentos, o uso da citação dos títulos dos romances, fragmentos diversos da canção, é parte do enredo do filme e para falar no lugar da história das personagens. Em todos esses momentos, sobressai o gesto de escrever, porque o que a protagonista escritora quer escrever não consegue. E assim, escreve sobre as apropriações das referências incorporadas ao enredo, dos fatos políticos das décadas de 80 e 90. Nesse modo de contar, apropria-se de fatos culturais e políticos,
o material da escrita que veio das telas, da televisão e do cinema, dos debates políticos e das informações sobre o mundo transmitidos pela TV. As eleições, a queda do Muro de Berlim, conferem o efeito de real, trazem para a cena a remontagem da sociedade do espetáculo. Do cinema, o recorte de títulos e fragmentos de cenas são estratégias para usar a ficção e contar sobre a relação afetiva familiar perdida. A relação afetiva familiar perdida. Em outro momento, teríamos associado simplesmente pop a mim, tronco a você. Eu sairia dançando do cinema, com a música ainda na cabeça. Você riria de mim, fingindo achar ridículo. Eu danço um pouco, sem vontade, pelo nosso filho, porque a história acabou, mas ainda estamos nela. Não é fácil deixá-la para trás. Eu não quero. Não é para isso que escrevo. Você está animado de verdade. Para te irritar, eu poderia perguntar se você acha que a chefe é que nem a Dilma, se agora seremos felizes. Além disso, escreve sobre as cenas que recorda e encena as perdas, entre elas a história silenciada, onde talvez poderia encontrar a sua pré-história, que não consegue escrever. Assim, escreve outras cenas, talvez do amor inventado na fantasia adolescente. Queria me jogar a teus pés, dançava sozinha no meu quarto, com um Walkman, imitando Cazuza ou Renato Russo, fingindo dançar para você. Se eu tivesse contado para uma amiga, minha mãe, talvez elas tivessem me dito que era um amor inventado, uma fantasia. Você tinha 13 anos quando eu voltava a essa cena, a estrelinha do PT. Você insistia nisso. Eu tinha 13 anos. Você não me contradizia quanto ao nosso amor precoce, mas se irritava com a presença do broche. Você se irritava, mas não o negava. Ele estava lá, só que não queria dizer nada. Nosso amor, sim. A política, não. Ou ainda, a história silenciada do estupro. Quase cheguei a esquecer que a primeira vez que um homem se deitou sobre mim foi sem que eu quisesse. Talvez, se você tivesse perguntado, eu teria te contado. O não livro, incompletude, dúvidas e errância da escrita. Incompletude, dúvidas e errância da escrita, que se movimenta entre fragmentos de cena, permite escrever um não livro, o rascunho da obra inacabada. Assim, é o gesto de escrever que situa a pré-história na produção do romance do século XXI, a escrita como projeto, quase esboço de romance, uma vez que a história que escreve é meio inventada e meio verdadeira. Pode ter muitos começos possíveis, e a escrita é sobre escrever ficção. Incompletude, inacabamento, inconclusão. Potência da escrita que não se realiza, porque é o livro sombra, que é escrito. Por isso, o rascunho de obra que se volta para o processo criativo como ato de descriação. Este ato de descriação é propriamente a vida da obra, o que permite a sua leitura, a sua tradução e sua crítica. Conforme o Agamben, a despeito de toda a perspicácia irônica, foge sempre, em alguma medida, do seu autor, e só desta maneira lhe consente continuar escrevendo. Ao continuar escrevendo o que não deseja, a estratégia da protagonista escritora é retornar às frases curtas e aos fragmentos de cena, para justificar as incompletudes, as dúvidas e a errância da escrita. A gagueira da língua que instala as brechas, que possibilita a entrada do leitor e de sua leitura. Tá? Bom, então agora passamos para a nossa segunda parte, a performance autoral, desmascarar a estratégia da autoficção. Obrigada, Beth. Então, dando uma sequência, né, na excelente fala da Beth, agora nós vamos nos atentar à performance autoral, desmascarar a estratégia da autoficção.
O romance Pré-História, de Paloma Vidal, não esconde apoiar-se na biografia da autora, que esbarra a todo tempo na dificuldade arquitetada de contar suas memórias. O livro é narrado em primeira pessoa autobiográfica, que conta experiências vividas pela autora, como a infância bipartida entre Brasil, o país para onde ela veio, e Argentina, que foi o país onde ela nasceu. E ela veio para o Brasil, né, como a gente vê lá no romance, com os pais que foram exilados na época da ditadura militar argentina. Já eu, desde os 2 anos de idade, tenho o mar quase aos meus pés. Primeiro, moramos em Copacabana, em frente à Praça do Lido. O apartamento ali ainda era alugado. Minha mãe e meu pai gostam de contar que quando a ditadura argentina acabou, no final de 1983, minha irmã já tinha nascido. Eles já tinham comprado o apartamento da Sadoc de Sá, o trabalho ia bem, então eles decidiram não voltar. Inscreve-se na obra uma revalorização da subjetividade, que coloca o sujeito em lugar privilegiado dentro da narrativa. Percebe-se, desse modo, que as diferenças entre autora e narradora-personagem, assim como as diferenças entre realidade e ficção, vão se borrando. O que se opera na obra é uma inserção de elementos da própria vida da autora na história narrada. Com a incorporação subjetiva da realidade no romance, arte e vida passam a ser inseparáveis. Nesse sentido, a subjetividade e o lugar autoral tornam-se centrais para assinalar a autenticidade mesma da obra. Em outras palavras, a categoria de autenticidade é reformulada, veiculada ao biográfico, estabelecendo uma relação constitutiva do sujeito com o exterior da obra. Mesmo nessas narrativas contemporâneas, que se caracterizam como escrita de si, no entanto, cabe questionar essa correspondência entre autor e narrador-personagem. Silvia Molloy afirma, a partir de Paul de Man, que a figura que rege a autobiografia é a prosopopeia, uma vez que o autor, ao escrever sobre si mesmo, em um esforço sempre renovado e sempre falido, dá voz àquele que não fala, à figura que está ausente, dotando-a de uma máscara textual. Escrever autobiografias é, para a escritora argentina, uma tarefa impossível, porque pretende narrar a história desse sujeito que não existe senão no presente da enunciação. Acrescente-se a essa impossibilidade da tarefa de se escrever autobiografias o fato de serem, segundo Molloy, sempre uma reapresentação, porque é um voltar a contar, uma vez que a vida, que serve como referencial a essa narrativa, já é por si só construção narrativa. A partir dessa impossibilidade de se abarcar a vida na narrativa, é que se concebe em pré-história uma história meio inventada, meio verdadeira, como já citou a Beth, na qual se opera um movimento pendular entre o real e a imaginação, que desestabiliza dicotomias estanques, como mentira e confissão, original e cópia. Há o carro, há as pessoas do lado de fora, há o medo da sua irmã e o seu comentário. Já o cenário, eu acrescentei, porque quando penso em você nessa época, imagino o bairro de Santa Teresa, que eu quase não conhecia até a gente se reencontrar alguns anos depois. Ainda que se busque relatar eventos ancorados no real, as personagens que viveram os fatos, quando inscritas no texto, já são outras, infladas pelos recursos ficcionais. Do mesmo modo,
rememorar não é buscar uma lembrança precisa de um dado momento do passado, mas é uma abertura a tudo que vem antes e depois do acontecimento, as ressonâncias que se produzem entre presente e passado. A imagem rememorada, portanto, já é outra, nunca vista, que emerge neste fugaz instante em meio a outras imagens. Já de antemão, o leitor de pré-história é avisado da impossibilidade do relato. É então o livro e a ferida e os berros e eu desistindo de escrevê-lo para escrever outro que falasse sobre como às vezes não é mais possível. Da falência da possibilidade de se narrar o vivido e de se narrar pelo outro, concebe-se o livro sombra, o livro possível, no qual se mesclam ao real os procedimentos ficcionais que conferem inteligibilidade à obra. Na autobiografia, ainda que seja inegável que haja a presença do sujeito real na obra e que a narrativa traga elementos de sua própria vida, todo relato também terá seus aspectos ficcionais. Neste sentido, flexibilizam-se os limites do gênero autobiográfico, reformulado em autoficção. As autoficções estão, então, nesse sentido, situadas em umbrais pouco definidos entre ficção e realidade, autor real e autor textual, memória e invenção. É Diana Klinger quem nos ajuda a fazer contornos mais precisos na noção de autoficção, de modo que seu emprego não seja banalizado e que se evite categorizar como prática autoficcional todo relato que mescle realidade e ficção. Então, aqui eu quero chamar uma atenção de que essa banalização ela tem sido muito feita. Então, a gente escuta muito falar, nossa, a prática autoficcional é uma prática muito antiga. Pessoal, já li pessoas caracterizando Dom Quixote como uma prática autoficcional. O que a Diana Klinger traz, na minha visão, são contornos um pouco mais limitados, mais precisos, de modo que a gente não faça esse tipo de banalização. Senão toda a autobiografia seria, de fato, uma autoficção, uma prática autoficcional. E ela coloca que a partir de já ter essa mescla realmente de ficção e dados biográficos desde muito tempo, essa prática, na verdade, é uma prática contemporânea. E ela ali no texto, né, ela no texto, que ela coloca a autobiografia como performance do sujeito, ela vai trazer algumas características que fazem com que a gente consiga, de algum modo, fazer essa diferenciação entre a autoficção, de fato, que é uma prática contemporânea, e a própria autobiografia. Na autoficção, segundo Klinger, não há que se estabelecer uma associação do relato com uma verdade prévia. A partir da perspectiva de performance de Judith Butler, que desconstrói o mito do original, Klinger afirma que na autoficção não existe original e cópia, apenas uma construção simultânea no texto e na vida de uma figura teatral, um personagem que é o autor. A autoficção está no limiar entre mentira e confissão, também capaz de criar subjetividade. A autoficção é uma máquina produtora de mitos do escritor, que funciona tanto nas passagens em que se relatam vivência do narrador, quanto naqueles momentos da narrativa em que o autor introduz no relato uma referência à própria escrita, ou seja, a pergunta pelo lugar da fala. O que é ser escritor? Como é o processo da escrita? Quem diz eu? Na autoficção, para Klinger, a escrita cria
um sujeito por meio de uma operação performática. Encena-se na escritura uma personagem também construída extratextualmente, que é a figura do autor, ou seja, tanto os textos ficcionais quanto a atuação, a vida pública do escritor, são faces complementares da mesma produção da figura do autor. Nesse sentido, pode-se pensar a autoficção a partir da noção de dramatização desse autor, desse sujeito. Pensar nesse sujeito como uma inflexão que reside nos interstícios entre realidade e ficção, confissão e mentira. Afinal, para falarmos com Schulhammer, em consonância com Klinger, na autoficção, a ficção serve para uma espécie de encenação de si, com a finalidade de semear dúvidas a respeito da sinceridade enunciativa do eu narrativo. Há em pré-história um apagamento de fronteiras deliberado pela autora. Aqui eu quero fazer um parêntese e chamar atenção para dois aspectos, então, que foram citados. Tanto a questão de que na autoficção não existe um original, ou seja, é uma cópia da cópia, porque o sujeito que se pretende encenar na escritura, ele já é uma encenação na vida pública, fora do texto. A figura do autor já é em si uma encenação. Então, quando eu trago para o texto, para a escritura, encena-se uma encenação fora do texto. Por isso, a Klinger fala que não há que se dizer em autoficção e original. É uma cópia de uma cópia, certo? Então, ela desconstrói, na verdade, o próprio mito do original. E aqui, lembrando, né, que ressoa muito, escutando a Beth falar, dessa escritora, dessa autora ficcional que fala a todo momento em pré-história, não há origens, não há origens. Sempre ela está reforçando isso para nós. E uma outra palavra que eu acho importante termos em mente quando pensamos em autoficção é essa questão do deliberado. Quando, voltando, né, a citação linda que a Beth trouxe do Blanchot, abandonar-se à magia do desvio, esse abandonar-se à magia do desvio, estando ali no interstício entre ficção e realidade, esse apagamento dessa fronteira na autoficção é um apagamento deliberado deste autor. Então, são dois pontos que são importantes a gente ter sempre em mente quando nós falamos de autoficção. Pensando na identidade autoral a partir do conceito de performance, isto é, do caráter teatralizado da construção da imagem do autor, o sujeito posto na narrativa seria a cópia de uma origem já fabricada, Portanto, cópia da cópia, sem original. A partir desse pressuposto, a questão da referencialidade é absorvida pela performance do autor e pelo efeito de sua presença na escritura. Na enunciação de pré-história, destacam-se duas operações performáticas. A que constrói teatralmente a figura da autora narradora e aquela arquitetada pelo discurso político desse sujeito que diz eu. Quando a autora ficcional lança mão de uma narradora que mais pondera sobre o gesto da escritura do que propriamente narra, encena uma autora que desconfia de si própria, a quem cabe construir, a duras penas, sua autoridade apenas para revogá-la na página seguinte, sendo esse o movimento destrutivo que lhe resta. E essa é uma citação muito bonita do Fuchs, num ensaio muito, muito bonito a respeito da questão da ficção na contemporaneidade. Há em pré-história uma narradora hesitante, que titubeia, que dá um passo atrás a cada linha avançada. Não à toa, antes de ler essa citação da obra, não à toa essa autora ficcional opera nesse texto erratas, né?
ela está sempre corrigindo aquilo que ela escreveu, sempre voltando atrás, ponderando sobre aquilo que ela escreveu. Então, é como se essa autora ficcional adotasse o ensaio como procedimento nessa escritura. Olho para a foto insistentemente e não consigo me decidir. Essa ambivalência que talvez estivesse lá, talvez também seja o que sobrevive até hoje. É o que me faz escrever, talvez, 14 vezes até agora. Volto e apago dois. Olha a errata, né? Sendo que, para um deles, uso o subterfúgio de substituí-lo por um verbo no futuro do pretérito. É difícil se decidir ao escrever na primeira pessoa sobre outras pessoas. A sua, a minha, há 30 anos. Uma narradora que desconfia de si própria, da sua autoridade narrativa e da sua capacidade de relatar suas memórias. A dificuldade encenada de narrar, que não é falha, garante legitimidade à narrativa, porque a autenticidade da obra é, agora, conferida pela subjetividade que a atravessa. A operação performática que se constrói no romance é a do narrador contemporâneo, que, ao mesmo tempo que responde à tentação biográfica, coloca em xeque uma possível noção de verdade e desnuda o próprio caráter de artifício escritural. Confecciona-se um imaginário de uma narradora bipartida, estrangeira, que é e que não é a garota de Ipanema, e que, tal como os pais, é uma espectadora interessada tanto no que se passa no Brasil quanto no seu país natal. Arquiteta uma imagem, sobretudo, de uma espectadora à distância, em contrapartida àquele que, supostamente engajado, usava o emblema de um partido político. Você sabia de uma porção de coisas. Nesse dia, a estrelinha guardava para mim essa sabedoria. Por isso ela me chamou a atenção. Claro que se ela retorna, foi porque, pelo que veio depois, a ponto de que eu poderia até duvidar dessa impressão original. Mas eu não quero duvidar dela. Nessa cena, eu quero deixá-la ali, presa com um alfinete no canto esquerdo da sua camisa. Eu era uma espectadora interessada nas eleições, mas não usava o broche do PT. Eu queria estar à altura da sua estrelinha. Acrescente-se à encenação política do eu, que vai sendo arquitetada paulatinamente no romance, uma dimensão mais ampla, que acaba por encenar o ideário político e cultural de toda uma geração, na medida em que a narradora vai construindo um mosaico de imagens com referenciais históricos, canções de música, filmes e literatura, como já detalhou mais anteriormente, como a Beth já recuperou, né, anteriormente. Há, nesse sentido, uma atividade performativa dos anseios e frustrações daquela geração pós-ditatorial. Nesta direção, pode-se dizer pode-se pensar que não seja fortuito a incorporação ao texto de emblemas, representativos de uma coletividade nessa obra. A cito: quando a gente se reencontrou, o primeiro presente que você me deu foi um pingente com um desenho do Brasil, verde, com um contorno dourado, que eu poderia carregar sempre comigo. Minha mãe e meu pai riram do que acharam óbvio, mas nada é tão simples. Entre tantos desenhos possíveis, você tinha escolhido esse para me demonstrar seu amor. Ao se apropriar de emblemas como o desenho do Brasil e a estrelinha do PT, a escritura metaforiza a ideia de coletividade performativa, é uma estratégia performativa de amplitude e perspectiva ampliadas, que vai além da encenação desse sujeito que diz eu.
Então, na sequência, eu deixo aqui as nossas referências e agradeço a atenção. Vou deixar alguns minutinhos para vocês verem e já paro de compartilhar. Obrigada, viu, gente? Bom, excelente essas duas apresentações que a gente teve, né? E eu só gostaria de destacar 2 pontos que, se vocês puderem retomar, eu acho que seria legal. O primeiro, a questão do livro sombra, né? Eu acho que isso é um fato muito importante que a Beth colocou, e como que esse livro sombra tem a ver com a pré-história de uma história, né? E no caso da Priscila, eu acho que foi uma questão muito forte, essa coisa da autoficção, né? O que é esse mito do escritor fora, né? Porque eu mesma pensava, mito do escritor dentro da obra, né? Mas não é só isso, né? Como é que você pode ter isso já fora da obra? Essa mitologia do escritor. Isso aí seria legal. Então, acho que a ideia, né, do livro Sombra, né, ela parte, né, ali das palavras dela, né, que ela coloca, né, que esse livro é sombra de um outro que eu queria escrever. Então, quer dizer, como que esse livro Sombra ele vai sendo organizado? Pelas aquelas referências, né, que ela vai buscando, ou seja, todo o contexto político, as referências da sociedade do espetáculo, né, ela vai construindo essa ideia do livro Sombra, aonde, né, você tem uma ideia de afeto que vai sendo desfeito, ou seja, de coisas que ela queria recuperar, ela não consegue. Não consegue por quê? Porque ela está no presente e ela tenta rever, né, tudo isso com os olhos do presente. Então, essa ideia do livro Sombra é aquele livro que ficou, tá? Ou seja, que está sendo escrito, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser substituído por alguma coisa. Né? Daí que ele é um pré-projeto. É como se fosse um pré-projeto mesmo. Ou seja, é um projeto de livro, né? Porque não é um livro. Não é um livro. E a partir desse momento que ela coloca essa ideia, né, desse pré-projeto, daí que o que ela acaba escrevendo? O que é escrever ficção? Eu preciso ter um material ficcional, eu preciso ter personagem, eu preciso ter um conflito, eu preciso ter uma relação, uma interação entre personagens. Né? Então, a gente tem, desde o início, voltado para o ato, ou seja, o gesto de escrever ficção, tá? E não necessariamente pela história de vida dela, porque a história de vida dela, né, são aquelas lembranças depois de 30 anos, será que foi isso mesmo? E ela vai desconstruindo aquela ideia, de um amor inventado, aquela ideia que ela sempre viveu na fantasia, ou seja, ela desconstrói os 13 anos, é isso. Ela vai buscar os 13, mas ela acaba desconstruindo, porque ela está com outro olhar de 30 anos depois. Então, quer dizer que esse livro Sombra é uma pré-história, é um livro, como você falou, do rascunho. Então, mas é uma pré-história do que seria ficção, e não uma pré-história dela. Essa do livro, né? Que Isso. é um livro que não foi escrito, é o estudo do pretérito, né? Tudo isso. Talvez, os fragmentos. Então, acho que essa ideia da sombra que está relacionada com aquilo que ela não consegue, ou seja, que ela não consegue a pré-história. Né? Ela consegue a pré-história de todos, do Brasil, uma da década, né, de 80, de 90, dos pais, dos avós, menos aí até a ideia da pré-história dela. Então, ou seja, aquilo que fica, né, é como se fosse, que está muito ligado com aquele conceito do fantasmático, né, do Agamben, né? Esse livro Sombra, ele está no imaginário, né? Então, por ele estar no imaginário, ele não tem um contorno preciso, né? Ou seja, daí a imprecisão, daí, sabe, a questão assim, talvez, né? E as idas e vindas, reformular tudo isso. Acho que é nesse sentido. Certo? E aí, Pri?
Então, eu para te responder isso, não responder não, né? Para a gente falar sobre isso um pouquinho, eu me lembrei de uma história, né? Que se passou realmente com um escritor mexicano chamado Mário Bellatin. Eu acho que quando ele foi, não é lançar um livro, não, ele foi num evento para discutir, para falar sobre o livro dele, eu acho que o livro que é o Salão de Beleza. Ele foi num evento, tinha muita gente, né? Ele foi no evento, não. Algumas pessoas foram a esse evento no lugar dele. Ele não foi. Essas pessoas, as pessoas sabiam de cor a obra, sabiam tudo sobre a vida dele, conversou com essas pessoas, contou sobre a obra, sobre o processo de escrita, sobre algumas perguntas possíveis que fariam para ele. Então, ele mandou pessoas no lugar dele. Eu acho que foi para um lugar que eles não conheciam fisicamente o Bellatin. Eu não vou conseguir falar muito precisamente. Eu sei que foi uma ocasião em que esperavam um autor daquela obra e ele mandou um autor daquela obra, mandou. E essa pessoa foi entrevistada, falou sobre a escrita, processo de escrita, falou sobre a passagem do romance, respondeu a perguntas também mais espetaculares, né, como coisas, né, da vida pessoal do autor. E o Mário Bellatin tem um braço, né, ele tem uma prótese, ele usa umas próteses bastante curiosas, né? Então, a pessoa foi fazendo essa encenação dele. Daí depois descobriram que o autor não estava presente, né? Então, eu acho que isso traz muito desse caráter performático, assim, do autor. Porque quando a Klinger fala muito dessa questão da performance, do mito, ela está trazendo muita questão da Judith Butler, que fala da performance do gênero, né? E a Butler fala que o gênero não é uma essência de ninguém, ela é uma construção. E o mito, né? Eu acho que a Klinger traz uma citação referente a mito, e eu acho que essa fala é do Barthes, eu não tenho certeza, tá? Depois a gente precisava só dar uma verificada no texto. O que seria o mito, né? Ele é um desvio, é uma inflexão, é uma noção de valor. Então, isso não é essência, mas construção, tem o seu caráter artificial. Então, quando a autora ficcional traz para o texto, ela está construindo outras imagens que vão ser agregadas a esse mosaico de imagens que esse autor já põe na vida própria, na sua atuação pública. Então, não é uma coisa essencial, é algo arquitetado, é algo construído. Então, partindo desse pressuposto de que a figura autoral na vida pública já não é essência, mas construção, então, quando traz para a escritura, o que faz na escritura? Compor um outro arsenal de imagens que vão sendo incorporadas a essa já existente de um autor da vida pública, né? E ela traz ali muito essa questão, que até então, é por isso que eu acho que é interessante a gente não achar que toda autobiografia é autoficção, porque na autobiografia não deixa de ter não deixa de ser também essa resposta a essa tentação narcisística da contemporaneidade de colocar imagem, construir imagens sobre si, né? E eu acho que é isso também um pouco que o Mário Bellatin quis fazer nesse lugar. Tentar desconstruir isso. O que vocês querem ver? Por que tem tanto esse desejo de saber pelo autor, né? Então, eu acredito que seja um pouquinho por aí. Um pouquinho por aí. Eu vou tentar trazer, faz muito tempo que eu escutei essa história, mas é uma história tão interessante que eu vou tentar achar, de fato, né, os detalhes e mandar para vocês. Mesmo que isso não... Por exemplo, eu pensei, Borges faz isso, quem mais faz isso? A Helena Ferrante. Mas acho que independente, não precisa... por exemplo, a Paloma Vidal não é isso, ela nem era tão conhecida, que a gente fala, olha, tem um mito, não importa, não né? importa. De qualquer forma,
você parte desse lugar, que é uma função pública. Exatamente. E que é isso. Bem legal, né? Eu acho interessante essa ideia. Uhum. Eu encerro por aqui, agradecendo demais as colocações das duas pesquisadoras, vieram só enriquecer, né, esse livro, né? E convido vocês para o próximo seminário, que será o último da série, cujo título é História e Histórias na Pré-História. Então, até lá.